Faça essa pergunta para Deus. Há alguns meses atrás eu estava na sala de espera de um consultório, né? Na época eu estava fazendo pré-natal, eu tenho um bebê de 3 meses, e ali eu comecei a conversar com uma moça. As consultas geralmente demoravam um pouco, 2, 3 horas para a gente poder ser atendido. E a gente começou conversando, uma menina da minha idade, uma mulher, né, da minha idade, a gente foi conversando, e nisso acabou entrando alguns assuntos que eu estava, né, já com um barrigão, e ela acabou perguntando um pouco sobre o meu bebê, sobre o meu relacionamento, como eu conheci meu esposo, e ela se abriu um pouco comigo também, falando que até aquela idade ela ainda não havia se casado, não tinha encontrado uma pessoa e tal. E tudo que eu comentava com ela sobre a minha história, ela foi vendo como um testemunho. Ela foi vendo assim Deus, né, em tudo que eu estava falando. Então eu perguntei para ela se ela era evangélica. Ela me disse que não é evangélica e que ela era de uma outra religião. E eu, com todo respeito, continuei conversando com ela e tratando ela bem, né? Porque Deus, ele quer salvar todas as pessoas. Então, nisso, chegou um momento que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para que eu falasse algo para ela, que ela fizesse uma pergunta para Deus. Que eu falei para ela que o mais importante na nossa caminhada é a gente procurar viver de uma forma onde a gente agrada a Deus. Então tem que vir essa pergunta no nosso coração: será que nós estamos agradando a Deus com nossas atitudes? Será que eu estou no caminho certo? Então eu falei para ela assim, que ela deveria de vez em quando perguntar para Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para poder estar no caminho que o Senhor quer para minha vida? A forma que eu estou vivendo está te agradando? É isso que o Senhor quer para mim? Se eu estiver errado, me mostra, Senhor. Então eu falei com ela um pouco sobre isso. E ela gostou do que eu falei para ela, ela parou, ficou prestando atenção. Eu vi que pelos olhos dela, pelo olhar dela, que ela ficou muito interessada nisso, e ela gostou e fez até um comentário sobre isso que ela achou muito interessante. Porque nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a pessoa está numa religião praticamente oposta àquela que a gente segue, né? Que é ser evangélico e seguir Jesus. Mas a gente tem que ter cuidado ao falar com essas pessoas. Porque se a gente pegar e pôr o evangelho a essa pessoa, talvez a gente vai afastar, vai de aproximar, que não é o que Deus quer. Deus quer salvar a todas as pessoas. Então eu conversei com ela sobre ela conversar com Deus sobre a situação dela. E ela ficou bem mexida sobre tudo que eu falei com ela, o tempo todo eu orando em espírito, pedindo direcionamento para Deus, para que eu pudesse falar algo que levasse ela a querer o Senhor. Então eu fiquei pensando depois, eu vou gravar um vídeo para poder falar sobre isso, porque na verdade todos nós precisamos fazer essa pergunta para Deus. Senhor, eu estou te agradando na forma que eu vivo? Senhor, existe algo que eu preciso fazer para que eu possa me aproximar mais de ti, para que eu possa estar no centro da tua vontade? Existe algo que eu preciso mudar em minha vida? Nós precisamos também fazer essa pergunta para Deus. Então faça essa pergunta para Deus ainda hoje. Quando você for fazer a tua próxima oração, você vira para Deus e fala: Senhor, eu estou te agradando? Em que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Porque imagina, Deus, ele quer relacionamento com a gente. E nos nossos relacionamentos, quando a gente quer que dê certo, a gente quer que a outra pessoa seja feliz, a gente quer ser feliz junto com aquela pessoa, a gente precisa fazer essa pergunta de vez em quando. Meu esposo e eu, de vez em quando, a gente para, senta, conversa sobre isso. Existe algo que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar? Tem algo que eu estou fazendo que te desagrada? Até para o meu filho de 6 anos, de vez em quando eu pergunto: filho, tem alguma coisa que a mamãe faz que você não gosta? Tem alguma coisa que a mamãe faz que entristece você? E a gente conversa sobre isso. Então é muito importante o nosso relacionamento também com Deus, a gente perguntar para Ele. E Deus é um Pai carinhoso, um Pai amoroso, e Ele vai nos mostrar onde nós estamos errando. E Ele vai te responder na hora e da forma que Ele achar melhor. Então, após fazer essa pergunta, fique atento. Na hora que você achar que recebeu uma resposta, peça a confirmação, que com certeza Deus vai falar com você. Se você perguntar de uma forma sincera e realmente com desejo de saber a resposta, com certeza Ele vai falar com você. Amém? Bom, foi essa palavra que Deus me deu, né, para falar no vídeo de hoje. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a minha vida, que a gente possa continuar se mantendo firme no caminho do Senhor e buscando ter cada dia mais e mais intimidade com Ele. Que Deus te abençoe e tchau, tchau!